eram usados no serviço na igreja. Nós vimos isso lá no capítulo 13, onde ele estava em comunhão com a sua igreja. Nós vemos que quando ele vende a sua propriedade, ele dá para os apóstolos, para que estavam na igreja administrarem aquele valor que ele estava doando. Então, só para a gente pensar, antes de se lançar na obra, de fazer grandes coisas, sair para o mundo das missões, acompanhar o apóstolo Paulo e fazer parte da história incrível que foi o espalhar do evangelho pelo mundo, ele primeiro servia a sua igreja com os seus dons e servia em jejum e oração, o que demonstra que ele era um homem espiritual. Irmãos, sejamos espirituais. Vamos servir a nossa igreja em primeiro lugar, debaixo de jejum e de oração, utilizando os nossos dons. É assim que Deus deseja. E a gente vê que é assim que Deus fez e fazia na vida de Barnabé. A gente vê também que por causa de tudo isso, a quarta característica aqui que nós aprendemos com ele, é que ele tinha a concordância e a aprovação da sua igreja. Veja que quando ele finalzinho ali, versículo 3 do capítulo 13, quando ele é enviado para sair em viagem, junto com o apóstolo Paulo, tendo sido separado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz no versículo 3, eles impuseram as mãos sobre eles. E o fato de impor as mãos não delega qualquer tipo de poder. Não quer dizer que está passando poder humano, poder pessoal para as pessoas, mas que eles estavam em concordância, estendendo as mãos e dizendo sim, nós concordamos que esse homem é digno de sair e representar a obra de Deus em lugares distantes, mas pelo testemunho que ele já tinha na sua igreja. Em quinto lugar, o que nós podemos aprender também com ele, ele viveu experiências incríveis. Irmãos, curas incríveis. Momentos incríveis, lugares onde havia uma situação dominante de idolatria, de ignorância, e ele viu através do trabalho deles essa situação ser completamente transformada. E eu tenho certeza que eu e você também adoraríamos viver isso. Mas teve uma coisa bem interessante, ele sempre manteve a humildade. Humildade nos nossos dias é uma coisa que está difícil. Em tempos de Facebook, onde todo mundo é estrela, todo mundo é superstar, onde todo mundo demonstra que está fazendo alguma coisa incrível e maravilhosa, ainda que não seja totalmente verdade. Mas quando no episódio em que após a cura do coxo, eles foram chamados foram comparados a deidades estelares, né? Os nomes dos deuses que eram adorados e eram mantidos como entidades espirituais atuantes, eles receberam atribuição do nome daquelas pessoas, e você sabe o que é quando significa dar um nome para alguém. Eles receberam uma espécie de atribuição àquelas entidades, mas eles não aceitaram. Porque naquele instante eles poderiam ter parado naquele lugar, fixado ali a sua morada e gozar dessa atribuição que receberam pelo resto da vida, tirando até um tipo de ganho para isso. Mas Barnabé, assim como Paulo, não aceitaram que dessem para eles qualquer tipo de glória que tivesse que ser atribuída a Deus. E por causa desse evento, o apóstolo Paulo terminou apedrejado. Então, as experiências incríveis que Deus tem nos dado dentro do ministério, as nossas conquistas, os nossos sucessos, as nossas vitórias, tudo isso tem que ser atribuído a Deus. São lições que nós aprendemos com Ele, ainda que para o apóstolo Paulo tenha custado um perigo real de vida, ainda assim, de morte, aliás. Bem, a última lição que eu acho que nós podemos aprender com Barnabé é que ele era um homem gracioso e longânimo. A gente vê isso de uma maneira bem peculiar quando o apóstolo Paulo se recusa a levar João Marcos na segunda viagem missionária. Como eu disse um pouquinho mais atrás, na primeira viagem, por alguma razão que a Bíblia não diz porquê, João Marcos desiste da viagem e volta para casa.
Quando eles vão sair pela segunda vez, o apóstolo Paulo demonstra que ele não tinha gostado nada daquilo. E aquilo gerou um grande problema, porque o apóstolo Paulo foi decisivo. Ele disse: João Marcos não vai sair nesta viagem. E essa decisão foi tão séria que o apóstolo Paulo e Barnabé chegaram ao ponto de discutir tão fortemente entre eles que foi decidido que cada um iria para um lugar, então eles se separam. A gente sabe, irmãos, que às vezes situações de incompatibilidade de opiniões ou de visão finda gerando nas pessoas uma divisão. Isso acontece. Igrejas que têm pessoas, dois grupos que pensam de forma diferente, findam se dividindo ao ponto de sair duas igrejas. A gente sabe que Deus pode tornar todo o mal em bem. A gente sabe que está na mão de Deus usar coisas como essas de incompatibilidade de opinião e de visão para que possa gerar um bem maior. A gente sabe que isso é verdade. Mas, por outro lado, não é a vontade de Deus que a gente chegue a esse ponto. Então, sempre que nós tivermos situações que nos dividem demais, nós deveríamos trazer o exemplo de Barnabé. Porque, apesar de que a situação estava definida e eles tiveram de sair, Barnabé demonstrou grande compaixão para com João Marcos. Foi alguém que teve lá os seus problemas, parece que para o apóstolo Paulo isso não foi tão importante quanto seguir com a obra. Mas parece que Barnabé conseguiu enxergar a pessoa de João Marcos. Barnabé conseguiu ver naquela pessoa a necessidade que ela teve, o tipo de situação pela qual ele passou. E ele conseguiu com isso ser gracioso e longânimo. Diz a Bíblia que eles seguiram juntos. E depois, um pouco mais no final da vida de Paulo, quando o apóstolo Paulo está preso, velho, bem avançado em idade e já tem necessidades de uma pessoa idosa. Ele pede por alguns utensílios e ele pede que Timóteo providencie a vinda de João Marcos, porque ele era muito útil para o apóstolo Paulo naquele instante. Ele estava pedindo para que Timóteo ajudasse João Marcos a ir visitá-lo quando ele estava em prisão domiciliar, já avançado em idade. Olha que interessante isso. Queridos irmãos, os exemplos que nós aprendemos aqui nos mostram muitas coisas importantes que nós poderíamos aplicar para nós mesmos nessa manhã. Então eu queria mais uma vez passar aqui com você: a fé de Barnabé excedia o amor aos bens e ao dinheiro. Nós precisamos de aplicar isso também na nossa vida. Há inúmeros projetos missionários que carecem de ajuda. Há inúmeros irmãos e irmãs que estão passando por momentos de dificuldade, que carecem de algum tipo de ajuda específica. Lembra que Barnabé foi chamado de José da Consolação, e essa palavra consolação, ela tem a ver com uma das características do Espírito Santo, aquele que é o Consolador. Também, Deus é quem chama o ministério. Ouve direitinho e vê para que Deus está te chamando. Se você não está aí, às vezes esperando que alguma coisa incrível aconteça, sendo que o chamado mais inicial, os primeiros passos de um chamado vibrante, como foi no caso de Barnabé, foi justamente servir a sua igreja com os seus dons em jejum e em oração. Mas também a igreja vai olhar para isso e vai reconhecer. Acredite, o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas a igreja, se for uma igreja justa, que estiver olhando com os olhos de Deus, vai também reconhecer o seu trabalho e na hora certa, no momento certo, vai saber recompensar. Não é financeiramente que eu estou falando, mas na oração, no amor, no carinho, sendo família para você como um servo, um servidor da igreja. Ele também viveu momentos incríveis, e você também vai viver, mas ele se manteve humilde. Então, para cada um de nós, que nós possamos ser humildes quando nós tivermos as nossas realizações. Quando a gente conseguir fazer algo incrível, muito bom mesmo para Deus, que a gente possa manter no nosso coração a humildade para com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, dando a glória totalmente para Ele. E por último lugar, ele foi gracioso e longânimo com João Marcos, que nós também possamos usar de graça, que é fazer pelas pessoas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja e também na obra do ministério,
no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sermos graciosos, que é dar para as pessoas aquilo que elas sequer mereciam, simplesmente porque a gente quer fazer isso. Grandes conselhos, grande história que esse homem deixou para nós, registrada na palavra de Deus, e Deus nessa manhã usa para que a gente possa parar e refletir em como está a nossa vida. Então, dessa maneira, eu vou encerrar aqui essa minha palavra. Barnabé é o homem de Deus, e talvez você possa colocar nessa frase, Barnabé, homem de Deus, tira Barnabé e coloque o seu nome, Paulo, homem de Deus. E você coloque o seu nome nesta frase, entendendo que você é uma pessoa de Deus e que Deus chamou você para servir e ser uma bênção. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Por gentileza, feche um pouquinho os seus olhos. Vamos orar agora. Senhor, graças te damos pelo testemunho desse homem Barnabé. E pedimos que de alguma maneira o Senhor, pela sua graça e misericórdia, trabalhe em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, transformando, Deus, aquilo que ainda não está de acordo com a tua vontade em nossa vida, para que possamos ser bênção, Deus. Para que possamos ser bênção para a nossa comunidade, para a nossa igreja, na obra do Senhor, seja em missões em lugares distantes, ou seja, simplesmente servindo ao irmão, sendo consolo para ele. Graças te damos, Deus. Muito obrigado. Aproveitamos para orar por nosso país e, por que não, pelo mundo, com relação a esse vírus, Deus. E que a tua graça também ajude para que, de alguma maneira, o Senhor seja mais conhecido, mais honrado, crido, e assim muitos ainda possam conhecer ao Senhor e serem salvos. Graças te damos por tudo isso, Pai, e louvamos o teu bendito nome, que é o nome do teu Filho Jesus, pelo qual nós oramos e agradecemos. Graças te damos, Deus. Queridos irmãos, um bom restante de domingo, um bom almoço e uma boa tarde e noite na presença do Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós e que assim seja para a glória dele. Amém.